nossa formação no domingo foi muito focada no poder da palavra de Deus para a nossa oração e para a nossa libertação. Então eu quero aí reforçar, gente. A Bíblia é muito importante. A gente rezar com a palavra de Deus faz muita diferença. Eu sei que a gente é mais cômodo quando a gente pega as orações que outros fizeram e algumas que são consagradas e nós a fazemos. Tem muita gente que gosta de fazer as novenas e é uma bênção, mas não é a mesma coisa, gente. A palavra de Deus, ela tem uma unção própria. E é preciso lembrar que nos séculos passados, não muito longe das nossas gerações, somente pessoas muito ricas tinham a oportunidade de ler e tinham acesso a livros, e as escolas da igreja, que também era só ou para quem era religioso ou religiosa, ou mesmo para quem era rico para pagar isso. E os judeus que tinham uma escolha de que o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco para nós, era o livro sagrado deles. Aí o cara tinha que ler, né? Como é que ia fazer se não lia? Mas fora isso, ninguém lia, gente. Lembrem aí um pouquinho, seus avós, bisavós, sabiam fazer conta. Poucos tinham a condição de leitura. E olha que nós estamos falando do século XX, né? Imagina no século XIX. Então, por isso é que a maioria das orações, quando você recebe, as antigas, não era a Bíblia o que mais se usava para rezar. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Isso faz muita diferença. Quero lembrar vocês, quando chega a Quaresma, a gente vai na igreja, tem o quê? A Via Sacra, não é? Vamos fazer a Via Sacra. Aí o que tem na Via Sacra? Tem as estações. Quem já fez Via Sacra aqui? Pois é. Tem as estações. Por quê? Porque o povo não sabia ler, então ele tinha uma imagem lá pintada para ele lembrar e uma pessoa que explicava. E mais do que isso, até o Concílio Vaticano II, Concílio Vaticano II, João 23, São João 23, a Bíblia não era produzida para as pessoas. Os protestantes, sim, na reforma de Lutero, passaram até a Bíblia. Os católicos diziam que o povo era ignorante e que ia interpretar tudo errado e ia começar a formar um monte de igreja e um monte de seita. Por isso era proibido. As religiosas, nessa sociedade machista horrorosa que a gente viveu, não podiam ler. Eu conheci muitas congregações onde as irmãs não liam. Inclusive, as irmãs trabalhavam aqui na casa de Dom Jaime. A maioria delas era analfabeta. Cansei de pregar em encontros onde as irmãs tinham começado a aprender a ler. Então, as pessoas não usavam a Bíblia para ler, para rezar, porque não sabiam ler e não tinham acesso à Bíblia. Aí eu pergunto para você, você sabe ler? Pergunto para o irmão, você sabe ler? É claro que às vezes a vista está mais difícil, né? Mas você sabe ler. E hoje tem até audiolivro, então não dá para chorar. Você sabe ler, não sabe? Pois é. Você tem Bíblia? Quem aqui não tem Bíblia? Ninguém levantou a mão, senão eu ia até arranjar uma para vocês. Então, e a gente no grupo de oração sempre dava a Bíblia no mês de agosto, mês de setembro, porque tem que ter a Bíblia. E a Bíblia não pode ser da família. Está me ouvindo? Bíblia de família não é Bíblia de ninguém. Sabe? Você tem tua Bíblia, teu filho tem tua Bíblia. Meu filho tem minha Bíblia, mas ele não lê. Bom, esse problema é dele, mas você deu uma Bíblia para ele. Se você não deu uma Bíblia ainda para os teus filhos, vai comprar. Se você não tem dinheiro, nós ajuda, mas tem que dar a Bíblia para todo mundo tem que ter a sua Bíblia. Bíblia é para rezar. Está ouvindo? Fala para os irmãos, Bíblia é para rezar. Bíblia é para rezar. E aí, gente, eu quero até ir mais longe. Desculpa antes de começar, mas eu quero ir mais longe nessa conversa. São João Paulo II, Papa,
ele pegou a igreja num momento onde havia um destaque muito grande para a teologia e para a hermenêutica e para os estudos da Bíblia. Haviam grandes cabeças, inclusive o sucessor de São João Paulo II, Bento XVI, o cardeal alemão, Ratzinger, era um dos maiores gênios da Bíblia. Então havia aquela coisa de que a Bíblia tinha que ter entendidos e especialistas e conhecidos e etc. e tal. Tinha até uma briga, de verdade, entre o Instituto de Jerusalém, formado por grandes cientistas, padres, rabinos e pastores intelectuais, que eram do Instituto de Jerusalém, produziram a Bíblia de Jerusalém, os intelectuais monásticos que escreveram a Bíblia da Ave Maria, e outros institutos bíblicos espalhados pelo mundo, não muitos, né, porque os grandes eruditos, os grandes pesquisadores. Sabe o que fez São João Paulo II? Ele escreveu um livro dizendo que a Bíblia era para rezar, e que os estudiosos intelectuais continuassem fazendo todas as discussões que eles quisessem fazer, mas que o povo pegasse a Bíblia e rezasse com a Bíblia. E aí ele foi um grande divulgador da leitura orante da Bíblia. Ele fez até um livrinho e dizia para os padres, infelizmente, muitas dioceses não fizeram, e dizia: rezem com a Bíblia, repitam e rezem com a Bíblia, rezem na paróquia com a Bíblia, que haja momento só de oração com a Bíblia. Então, se você não está rezando com a Bíblia, você não vem reclamar para mim depois, tá bom? Estão ouvindo? Eu vou chegar, você vai pedir, reza por mim? Eu falo, eu rezo, mas você está rezando com a Bíblia? Eu não. Então, nem vem pedir. Tá bom? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inclusive, eu vou mudar o nome da adoração lá na igreja, que nesse sábado tem, às 7h da manhã ainda, né? Eu vou fazer a adoração de Jesus Eucarístico e a Santa Bíblia, porque nós precisamos rezar com a Bíblia. Vamos pedir para Jesus que o Espírito Santo nos ajude nisso, que venha o Espírito Santo sobre nós para nos dar entendimento em oração, para que a palavra de Deus fale conosco, para que nós nos tornemos discípulos de Jesus pela sua palavra. Te pedimos, Jesus, essa graça. Vem, Espírito Santo, vem falar conosco. Senhor, que a gente gaste o tempo com a Tua palavra, para ela falar, agir, tocar nosso coração, compreendermos Teu mistério, compreendermos Tua salvação, compreendermos a boa nova, sermos instrumentos dessa boa nova. Senhor, que a Tua palavra seja poderosa para libertar as nossas casas, para realizar, Senhor, bênçãos sobre todas as pessoas. Senhor, eu peço que essas palavras toquem o meu coração, penetrem na minha mente, penetrem na minha alma, penetrem na minha casa, toquem a minha família, conduzam-me os meus pés, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Estende a mão para os teus pés. Está na Bíblia, viu, gente? Eu não inventei, não. Na Bíblia está escrito que a palavra de Deus é lâmpada para os pés. Vamos lembrar? Tinha luz no tempo de Jesus? Tinha luz no Antigo Testamento? Não, só aquelas lâmpadas de óleo. Não é? De noite, então, para tropicar é daqui para lá, não é? E aí ele diz, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Se você não quer tropeçar, é bom você ficar com a palavra de Deus. Fala, Senhor, põe lâmpada nos meus pés. Eu não quero tropeçar, eu não quero cair no buraco, eu não quero cair na valeta, eu não quero, Senhor, trombar no muro, eu não quero, Senhor, me machucar, eu quero caminhar com a luz. Como diz a Bíblia, caminhar enquanto tendes luz. E se a Tua palavra é luz, Senhor, ilumina meus pés para caminhar, Senhor. Aponta a tua mão para os pés dos teus irmãos e fala, Senhor, ilumina esse monte de pé aí, que anda andando para torto a direito aí, mais torto que direito, Senhor. Vai abençoando, Jesus.
Vai derramando, Senhor, a tua graça para usarmos a tua palavra, para a tua palavra nos dirigir, para a tua palavra nos orientar, para a tua palavra ser gravada na nossa alma e no nosso coração, Senhor. Quando você decorar a Bíblia, você pode parar de ler, tá? Fala, isso aqui eu já decorei, daí você não precisa, tá bom? Você gosta de ir num lugar que você não é bem-vindo? Você vai? Tem gente que é tão chato que vai, sabe? Mas não estou falando que você acha que tem mais noção, né? Falar, eu sei que eu não sou bem-vindo, mas eu vou lá. Tudo bem, você tem direito. Às vezes é sogra, né? Quer ir lá, não tem problema. Não é? Mas o Senhor é diferente. O que fala o Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Eu não entro. E bato. Quem ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Quer dizer, você não é convidado, não vai. E o Espírito Santo é Deus com o Pai e o Filho. E é por isso que a gente está cantando. Seja bem-vindo, aqui você pode entrar, a casa é sua, pode abrir a geladeira, né? Que a pessoa já é de casa, abre a geladeira, vê que tem um bolo lá em cima, já corta um pedaço, o pão, né? Não tem problema. Quando é de casa não tem problema, né? A gente fica até contente, né? Então, vamos falar para o Espírito Santo ser de casa, ficar à vontade na vida da gente. Fala aí, deixa o Espírito Santo ficar à vontade na sua vida. Espírito Santo, que eu seja uma pessoa agradável, Senhor, para que aonde eu entrar as pessoas se sintam bem. Senhor, que as pessoas não tenham medo da minha presença, não fiquem preocupadas se fizeram a comida boa, ruim, não fiquem só preocupadas em agradar, que elas se sintam bem, que elas queiram e se sintam bem quando eu entro, Senhor, na casa delas, quando eu entro, Senhor, na vida delas, quando eu entro em algum lugar, e é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Então, Senhor, eu peço, vai tocando o meu coração para eu carregar o Espírito Santo para onde for necessário, para que o Espírito Santo esteja comigo, me conduzindo, para quando eu chegar nos lugares, o Espírito Santo fazer o que fez quando Maria entrou na casa da sua prima Isabel, fazer todo mundo ficar cheio do Espírito Santo. Senhor, que seja assim, Senhor, o meu contato com as pessoas, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Quem tem propriedade rural, já morou em propriedade rural, sabe que quando você vai na propriedade é fundamental que tenha água. Não adianta chegar lá e falar assim, olha que terra plana, mas não tiver um pingo d'água, é duro daquela propriedade prosperar. Ela precisa ter água, precisa ter lá um riachinho, precisa ter lá um córrego, precisa ter lá uma mina, precisa ter água. Porque é a água que dá vida, a água que gera vida. Maringá, a gente não tem ideia, mas tem um monte de córrego, tudo morrendo, porque o povo cuida mal, né? Mas tinha água para poder fazer com que a cidade progredisse, as pessoas tivessem alternativa, principalmente naquele tempo que não tinha nada tubulado, não tinha como levar água para lugar nenhum. Uma vez eu fui fazer um serviço de engenharia numa cidade que tinha uma grande erosão. E aí eu levei os maiores especialistas, porque o problema era muito sério. E aí a conclusão foi, é melhor abandonar a cidade e construir ela em outro lugar. Quando ela está longe da água, é mais difícil de você resolver os problemas. A vida da gente também é assim, a gente precisa de água viva. Precisa ter água, e a água é o sinal do Espírito Santo. É quando Elias fala, pergunta para o seu servo, você está vendo se vai vir chuva? E aí ele fala, estou vendo só uma nuvenzinha pequenininha. E ele fala, então corre que vem água. E aí aquela nuvenzinha ganha volume e a água vem e desce depois de anos de seca. Todo mundo sabe que Elias orou e por vários anos não choveu sobre a terra. E aí aquele dia ele orou e uma nuvenzinha deu água. A água deu vida para as coisas. A água deu vida para as coisas. E Jesus, quando está na festa do tabernáculo, que é a festa da primavera deles, é a festa da colheita,
Jesus fala, para no meio e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E beba de graça da água da vida. E ele diz: e aquele que crê em mim, do seu interior jorrarão, o que vai jorrar? Quem lembra do texto? Jorrarão rios de água viva. Então, gente, a água significa o Espírito Santo que faz isso. E a gente precisa que tenha isso brotando em casa, brotando na nossa vida o tempo todo. Põe a mão no coração e fala: Senhor, faz brotar essa água. Eu quero ter alegria, eu quero sair da tristeza, eu quero sair da depressão, eu quero sair do pânico, eu quero sair, Senhor, da preocupação, eu quero sair, Senhor, da angústia, eu quero sair, Senhor, dos medos. Senhor, só água viva tira tudo isso, Senhor, eu te peço. Faz brotar essa água viva, Senhor, na minha vida. Senhor, às vezes o teu trabalho está tão árido, quando a coisa está tão difícil, a gente fala: nossa, está tão árido, né? Está tão seco, está tão difícil. Pois é, quando não tem água está assim. Então fala: Senhor, traz água para tudo que eu estou fazendo, Senhor. Traz água para o almoço, traz água, Senhor, para a janta, traz água, Senhor, para o trabalho de casa, traz água, Senhor, para o trabalho fora de casa, traz água, Senhor, para a vida de cada um de nós, traz água para vivermos, Senhor, a fé. Faz brotar essa água, Senhor. Pedimos, clamamos, Senhor, faz, Senhor. Quando eu era criança, a gente aprendia lá, pegava o feijãozinho, punha no algodão, molhava, ficava vendo, o que acontecia? A plantinha nascia. Tinha um pingo de terra, não é? As crianças, quando minhas filhas eram pequenas, hoje em dia eu nem sei como é mais, tinha aqueles brinquedinhos que você aguava, crescia o cabelo dele, que era aquela grama lá, né? Não sei se alguém pegou essa fase também. Pois é, agora pega o feijão e só põe terra nele, pega lá uma bacia, enche de terra, sem um pingo d'água, terra seca. Aí você fala: nossa, vou pôr mais calcário. Aí você fala: não deu, vou acrescentar magnésio. Aí você pode acrescentar o que for. Se não tiver água, ele não vai brotar. E com água, até sem nada, ele às vezes brota, como a gente experimenta. Então a água é fundamental. O Espírito Santo é a água da nossa vida. Sem ela, desculpa dizer, não vai resolver o problema da sua casa. Pode pegar todos os médicos, todos os remédios, pode pegar todos os psiquiatras, pode pegar até encher de dinheiro. Não vai fazer nada. Se não tiver a presença do Espírito Santo, não resolve o problema. Precisa. Fala: Senhor, precisa dessa água urgente. Urgente, Senhor, na minha vida, na vida das pessoas. Preciso dessa água, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Pensando nas pessoas que você tem alguma responsabilidade. Pode ser filhos, filhas, netos, netas. Quem vive com você. Pessoas que você tem responsabilidade porque você ama. Pessoas que você tem responsabilidade porque trabalham com você. E você vai pedir agora que o Espírito Santo venha encharcar estas pessoas. Que o Espírito Santo vá derramando sobre cada uma delas uma porção poderosa desta água, capaz de restaurar, de renovar, de batizar, Senhor. Senhor, que esta graça seja tão poderosa que eles possam sentir o teu amor profundo, Senhor. Um amor que sacia, que preenche. Um amor, Senhor, que age. Um amor ativo. Um amor inspirador, Senhor. Quanta inspiração, Senhor. Um amor, Senhor, que traga conforto, que traga, Senhor, perdão. E é só o Espírito Santo que é capaz de gerar isso. Então pedimos, Senhor, que venhas agir. Pedimos também, Senhor, que essa força do Espírito Santo venha trazer, Jesus, saúde física e mental. Te peço, Senhor, agora poderosamente que o Espírito Santo também abra portas. Você que tem esperado uma porta diferente para a tua atividade, para a tua ação,
Senhor, pedimos agora, age Espírito Santo. Age também na vida daqueles que nós somos responsáveis por rezar e que precisam que as portas se abram. E você agora, em nome de Jesus, usa a autoridade que Deus te dá e fala: Espírito Santo, abre as portas para a vida, e fala o nome, seja o teu filho, tua filha, seja teu pai, seja teu irmão. Você vai falar: abre a porta agora, Senhor. Senhor, eu quero pedir a ação do teu Espírito neste momento, nesse grupo de oração, Senhor. Senhor, pessoas que de alguma maneira ficaram contaminadas espiritualmente, seja pela ação da inveja, do diabo que vem sempre para roubar, matar e destruir. Senhor, nós somos tuas ovelhas, nós não somos as ovelhas conduzidas pelos mercenários, nós somos as tuas ovelhas, e por isso, Senhor, aquele que vem para roubar, matar e destruir, põe para correr agora e retira de nós, Senhor. Se de alguma forma, através de alimentos contaminados, entrou, Senhor, na nossa vida, ações que não vêm do teu coração, liberta agora, Senhor. Se de alguma maneira entrou sobre nós, Senhor, o ódio e a inveja de terceiras pessoas, se entrou no meio de nós pessoas que queriam o nosso lugar, tanta gente queria o lugar que você tem, queria as pessoas que você tem, queria os relacionamentos que você tem, em nome de Jesus, seja quebrada agora toda ação diabólica. Nós clamamos agora o teu sangue precioso para gerar vida, Senhor. Clamamos, Senhor, o teu poder nesse momento, Jesus. Te peço, Jesus, nesse momento, vai agindo em pessoas que estão com problema nos rins. Se você veio interceder por alguém aqui que tem problema nos rins, Senhor, nós pedimos, vem libertar e curar você que nos acompanha, que o Senhor comece a agir agora nos rins, no fígado. Age, Senhor, nos intestinos, Senhor. Todo e qualquer, Senhor, problema, sejam pólipos, sejam, Senhor, o que possa estar agindo de forma a criar, Senhor, toda essa desarmonia do corpo, Senhor, cura agora, Jesus. Pedimos, Senhor, age nas pessoas alérgicas, Senhor, curando as alergias, tirando as intolerâncias, diminuindo, Senhor, o impacto que todas estes alimentos, estes corantes, tudo isso, Senhor, foi causando. Senhor, nós pedimos agora, Jesus, uma libertação poderosa por aqueles que sentem dores nos cabelos, parece que vão arrancar os cabelos, aqueles que sofrem, Senhor, com dor no fundo dos olhos, em nome de Jesus, vem curando, Jesus, vem curando, Senhor. Te peço, Senhor, agora, aqueles, Senhor, que perderam a vontade de viver, vai libertando, que nos acompanham e de alguma maneira estão nos acompanhando, ou vão assistir em algum dia, gravado pelo YouTube, que o poder já comece a agir e a curar você, o sangue de Jesus comece a agir sobre a sua vida, e que o Espírito Santo faça a sua obra. Senhor, pessoas que vivem com sentimento de insegurança, você que está sempre com medo de que alguém te machuque, medo de roubo, medo de perder tudo, medo de passar necessidade, não sei qual medo você tem, em nome de Jesus agora eu clamo, Senhor, vai agindo, vai tomando posse com poder, Senhor. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Vamos lá, vamos pegar. Isso, vou ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça,
com a qual Ele nos agraciou no amado. É pelo sangue dele que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência, e dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar, para levar o tempo à sua plenitude, a de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho de sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que já antes de vós esperamos em Cristo. Palavra do Senhor. Esse texto de Efésios é um hino, é um cântico. É um cântico. Se a gente pegar alguns dos textos gregos que são as cópias das cartas de Efésio, acho que não existe nenhum documento original, não é? Então, sempre tem muita variação, mas você percebe pelo jeito destes textos que ele é um hino. E se ele é um hino, ele era cantado em diversas igrejas, não só em Éfeso. Era algo que as pessoas cantavam. Por que as pessoas cantavam? Bom, quem aqui já fez cursinho para vestibular? Já? Vocês lembram das musiquinhas para a gente decorar? Para decorar as fórmulas, né? Para decorar as fórmulas você precisava, porque era difícil, você criava lá uma musiquinha qualquer, uma rima para fazer isso. As rimas eram comuns para que as pessoas gravassem algumas verdades importantes. Então as igrejas, a comunidade, seja ela de Éfeso, seja ela de Filipos, seja ela de Corinto, seja ela de Roma, seja de qualquer uma daquelas cidades, elas tinham os seus hinos. Lembrar que em Israel não se falava o grego, quer dizer, falava-se grego, o grego estava espalhado para todo lugar, mas muito menos. Mas todos os lugares por onde São Paulo pregou, e aí cabe a gente imaginar que São Paulo então falava o grego, falava a língua romana, o latim, e falava a língua de Israel, porque ele estudava o judaísmo. Às vezes a gente não se dá conta, parece que isso é uma coisa boba, né? Mas ia ficar muito difícil se Deus escolhesse para pregar para os pagãos alguém que não soubesse falar a língua, né? Não ia ficar difícil. Ele ia fazer um milagre, as pessoas não iam saber por que fez o milagre, nem quem fez o milagre, porque ele não ia conseguir falar que era Jesus, né? Às vezes, tem gente que fala assim, eu queria tanto ser missionário. Eu falei, começa fazendo um curso de inglês, de espanhol, de outras línguas, porque senão você só vai falar aqui no Brasil mesmo, né? Ou então todo mundo vai ter que ter o Google Tradutor para ficar te ouvindo lá, que vai ficar muito mais difícil. Os hinos serviam para isso. Então, quando eu pego um hino, tem vários espalhados nas cartas de São Paulo, é fácil de ver. Quando o texto vira assim, você já sabe que está rimando. Não rima no português, na tradução ele não rima, mas você já sabe. E aí você já pode parar e falar assim, tem coisa aqui que todo mundo tinha que saber decor. Estão entendendo onde eu quero chegar? Tem coisa que você tem que saber decor. E aqui tem coisa que você ia saber decor. Primeiro, que é um monte de bênção. Porque ele começa, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele já está dizendo lá que todo mundo tem que saber que Jesus é filho de Deus. Percebem isso? Então isso é uma coisa básica. Tem religião que se diz cristã e não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Tem. Não é? E você não. E tem mais. As pessoas vão na igreja e o dirigente, o pastor, não conta tudo isso para eles, e as pessoas vão achando que é tudo igual. Não é igual. Por isso é que essas coisas nos ajudam a saber as verdades.
Jesus é Filho de Deus. Isso é uma verdade fantástica. E Ele nos abençoou com toda sorte de graça. Significa que Ele não fica economizando graça. Nós é que somos pessoas que não damos toda a graça que a gente pode para os outros. É verdade. A gente vai abençoar muito mais. Faça a experiência, comece a abençoar. Eu abençoo até aqueles que me enchem muita paciência. Eu falo, Deus te abençoe. Não é a melhor coisa, senão falar outra coisa é pior, né? Então, Deus te abençoe. É preciso que a gente aprenda, porque Deus abençoou-nos com toda a sorte de graça. Então, também tem um detalhe. Deus nos abençoou, mas está lá na prateleira. Você tem que ir lá e... Opa, peraí, eu preciso de graça aqui. Deixa eu vir buscar essa. Deixa eu vir buscar aquela. E essa daqui está muito alta, eu vou ter que subir numas escadas para chegar lá para pegar. Mas as graças estão lá para serem dadas. Se você não pede... vocês sabem a história de Nossa Senhora das Graças? Por que ela tem a mão assim? É as graças, a imagem dela, que ela aparecia para Santa... Nossa Senhora das Graças era Santa, não era Santa Bernadette, era não, de Nossa Senhora das Graças, não, Santa, vou lembrar, até lá eu lembro, pode ser, mas acho que não é não. De qualquer maneira, depois você procura. Ela aparece com as mãos derramando graças. E aí um dos dedos não derrama a graça de um dos anéis. E aí a santa pergunta, por que ali não está dado? Ele falou, estas são as que as pessoas não pedem. Santa Catarina. Não pedem, mas não é a Santa Catarina de Sena não, tá? Laborier. Se você não pede, não reclama. É preciso pedir. Deus derramou toda sorte de graças. Então eu vou pedir. E bate, insiste, insiste. Jesus falou que é para insistir, eu vou insistir. E aí ele diz, nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando foi a fundação do mundo? Na criação. Significa que quando Deus criou todas as coisas, eu já estava lá. Esse eu vou buscar. Esse eu vou buscar. Aliás, tem uma discussão teológica nesse canto aqui que é terrível, que era dos calvinistas, né, que diziam que não devia pregar para ninguém porque a pessoa só ia aceitar quem já estava escolhido. Então, se só era quem estava escolhido, o que você ia poder fazer para os outros receber Jesus? Se ele não foi escolhido, não tinha jeito. Eu até me lembro de um cardeal uma vez que abandonou a fé e ele diz para o repórter, né? Ele falou assim, eu acho que eu nunca fui escolhido, então eu perdi o que eu não tinha, né? Mas na verdade era a desculpa que ele deu para cair fora, mas você foi escolhido, e isso aí é uma coisa fantástica, porque você fala, eu não sou qualquer um, eu sou um escolhido. Fala para o irmão, você é uma escolhida, Sandra. Escolhida. No meio de tanta gente, escolheu você. Eu olho para mim e falo, de tanta gente melhor que eu, e aí ó que tem bastante melhor que eu, escolheu eu. Eu vou ficar triste ou feliz? Eu vou ficar muito feliz, que fique triste os que não foram escolhidos. Eu fui escolhido. Desde antes da fundação, Deus falou, eu tenho um povo. Lá naquela terra que nem foi descoberta ainda, que só vai ser descoberta daqui mais de 1500, mais de sei lá quantos anos, mas eu tenho ele lá, desde a fundação do mundo, e nos predestinou. Quer dizer, você está predestinado, porém você tem que fazer a caminhada. Se você foi predestinado àquilo, mas não fizer a caminhada, você foi escolhido, mas não usufruiu daquilo que Deus preparou para você. E não é
pouco que Deus preparou. É que a gente só fica preso numas mixaria, numas quireras. O que é a quirera? Né? Tem gente que gosta muito de comer quirera, não é ruim não. Mas o que é a quirera? Mas o que é? É o restinho do milho, é o que sobrou dele misturado, quebradinho, que não é inteiro. É que a gente consegue fazer coisa gostosa com ela, mas ele é tudo quebradinho. Quer dizer, não é a melhor parte. A melhor parte é o grão inteiro. É a espiga completa. A quirera é aquilo que não serviu para aquelas coisas, você faz, o esmaga e virou quirera. Não é assim? Pois é. Preste atenção. Você foi escolhido, antes de tudo, não para ficar com mixaria. Não para ficar com o resto. Então tome posse dessa escolha maravilhosa de Deus. E é isso que São Paulo fazia todo mundo cantar na comunidade. Olha, Deus é Pai de Jesus Cristo, e Ele predestinou você para ser adotado e viver na casa do Rei. Viver na casa do Rei. Não é em qualquer lugar. Na casa do Rei, Jesus, seu irmão. Então toma posse. Às vezes a gente não faz esse exercício e deixa o diabo ficar na cabeça da gente, você não é capaz, você é ruim, tua vida não sei o quê, não sei quanto, quanto ataque diabólico, quanto não sei o quê. Para um pouco e fala, eu fui escolhido, olha aqui, o diabo, vai embora daqui, não enche com a minha cabeça não, eu sou escolhido antes da fundação do mundo, e sou especial, e sou predestinado. Mas isso é muito orgulho. Bom, orgulho é Nossa Senhora, né? O Todo-Poderoso fez maravilhas em mim. Todas as mulheres vão me chamar de bem-aventurada. Não está demais? Né? Alguém ia falar, ai credo, fica quieta, Nossa Senhora, por que vai falar uma coisa dessa? Está querendo se aparecer? Ela ligou por isso? Somos predestinados, toma posse, fala, eu sou mesmo. Eu sou mesmo, gente. E outra coisa, eu fui feito para o louvor da glória de Deus, e Ele derramou profusamente sobre nós sabedoria e inteligência. Então, espera aí, porque eu quero terminar com isso. Se Ele derramou sabedoria e inteligência sobre você, e você não está usando, a culpa não é dele. Ele derramou sabedoria e inteligência divina. Mas você precisa tomar posse. Estão ouvindo? Vamos ficar de pé para a gente tomar posse disso. Senhor, eu quero tomar posse de toda a sabedoria e de toda a inteligência que você derramou para minha vida, na minha mente, e que eu não estou usando. Toda a sabedoria que eu não estou usando, toda a inteligência que eu não estou usando, e eu quero usar, eu te peço, Senhor, manifesta na minha mente, nos meus lábios, no meu coração, nas minhas ações. Eu te peço, Senhor, e tomo posse, Senhor. Eu tomo posse porque recebi essa graça, Senhor. Eu tomo posse, Senhor. Tomo posse, Senhor.